Você já ouviu aquela expressão, é tempo de vacas gordas ou é tempo de vacas magras? É interessante que essa expressão, ela nasceu na Bíblia. Aqui em Gênesis, no capítulo 41, vai falar do sonho de Faraó, e o sonho que ele teve foram dois sonhos, na realidade, muito parecidos e com o mesmo significado. E ele tem o primeiro sonho, que são 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, e elas vêm em direção a ele, e quando elas estão vindo, outras 7 vacas magras e mirradas, elas saem do rio também, e aquelas vacas magras, elas engolem as vacas gordas. E aí ele tem um segundo sonho, e aí ele olha uma plantação de milho, e ele vê 7 espigas grandes, bonitas, de 7 espigas de milhos grandes e bonitas. E logo em seguida ele vê 7 espigas mirradas. E essas 7 espigas secas e mirradas, elas engolem as 7 espigas grandes e cheias. E é interessante que ele fica muito atormentado com esse sonho. E ele busca a interpretação desse sonho ali, ele não consegue, os seus sábios, os seus assistentes ali não conseguem trazer essa revelação, qual era o significado desse sonho, até que chega então José, que é tirado da prisão e é levado até a frente ali de Faraó e traz o significado do sonho. E o significado desse sonho é muito interessante e está aqui no verso 29 do capítulo 41 de Gênesis. E ele diz assim, isso José falando para Faraó: eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Aquele sonho foi um aviso do Senhor para aquele povo, para que aquele povo se preparasse 7 anos para os outros 7 anos de fome que viria. É interessante, e eu estava lendo um livro do Charles Spurgeon, e ele fala algo muito interessante. Ele diz que o nosso coração precisa estar pronto para os dias mais difíceis, para aqueles dias que talvez a gente não tenha tanto entusiasmo em fazer as coisas, talvez aquele tempo onde a gente tenha mais o cansaço está maior, aquele tempo onde a coisa fica mais difícil, esses tempos, às vezes até de incredulidade, de não crer mais que Deus vai fazer, esses tempos eles podem ser tão fortes e tão vigorosos a ponto de engolir tudo aquilo que um dia foi tão bonito, que um dia foi tão grande. É interessante que nós hoje no Brasil, nós somos, eu estava pesquisando, quase 30% de cristãos no Brasil. 30% de pessoas que estão em igrejas evangélicas pelo Brasil. E nós somos até uma boa parte da população, mas nós não temos uma ação, a nossa influência dentro do histórico do Brasil não é grande. E é interessante que parece que ao invés de crescermos no caráter, crescermos na santidade, crescermos nas coisas boas, não, quanto mais a gente cresce, mais a gente ouve de coisas
doidas dentro da igreja, de coisas absurdas que acontecem. É impressionante como as vacas magras, elas estão comendo as vacas gordas, as espigas mirradas estão se alimentando das espigas grandes e cheias, e nós muitas vezes não conseguimos fazer nada. E o tempo que era tão bom está sendo comido por um tempo ruim. Será que o aviso que o Senhor enviou para Faraó lá muitos anos atrás, será que não é o mesmo aviso que eu e você precisamos ter? O mesmo cuidado que eu e você precisamos ter? E é interessante o que acontece depois disso. E José vira para Faraó e diz para ele no verso 33, agora pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. E quem ia dar um jeito nessa situação não era um bom administrador somente, não era alguém que conhecia de números, mas era alguém ajuizado e sábio. Como isso tem faltado no nosso meio nesse tempo. Pessoas ajuizadas, pessoas que têm juízo, um caráter transformado pelo Senhor e a sabedoria do Senhor para lidar com coisas que não são muito, que não é fácil de lidar. É interessante que Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: por que não deveriam ser todos os anos mais ricos que os anteriores, mais ricos em amor, proveito e alegria? Se nós estamos mais próximos, se nós conhecemos mais de Deus, se nós ouvimos mais pregações, se nós cantamos mais, se nós vamos mais a congressos, se nós estamos mais lendo mais livros, por que as vacas magras estão se manifestando? Você vai em você escuta alguns cultos e você fica perguntando, meu Deus, cadê a tua palavra? É só campanha de dinheiro, é só coisas buscando bênção, buscando vamos melhorar, vamos progredir. Deus tem progresso, mas o maior progresso que acontece é dentro do nosso coração. É nós sermos melhores pessoas do que nós já fomos. Tem gente querendo prosperar financeiramente, mas não prospera como marido, não prospera como esposa, é horrível. Não sai da igreja, mas é péssima pessoa. É um péssimo pai, é um péssimo filho, é um péssimo servo do Senhor. É uma pessoa que só traz contenda, é uma pessoa que aonde vai ela traz intriga. Ela lê as coisas nas redes sociais, ela sabe olhar só o que é ruim. Ela sabe trazer comentários horrorosos. Pessoas que não acrescentam. Pessoas que parece que aonde vão elas estão cada vez mais cheias de uma religiosidade de vacas magras. Quando na realidade Deus está nos chamando para um tempo de vacas gordas. O Senhor, Ele quer tratar o nosso país não com religiosidade, mas Ele quer tratar com crentes, cristãos verdadeiros, pessoas que estão tendo juízo e sabedoria. Eu não posso falar isso sem me emocionar, porque esse tempo nós temos buscado coisas que aparecem, que são cheias, que são bonitas, mas na realidade o que está aí é uma coisa mirrada. Crentes mirrados, cristãos magros, não pregam a palavra, não influenciam com a sua atitude. São pessoas que fazem o que todo mundo faz. Se todo mundo faz, a gente vai fazer também. Não. A gente tem que colocar essas vacas magras longe de nós.
A gente tem que ter juízo e sabedoria para dizer não para essas vacas magras que querem engolir as vacas gordas, esses milhos, essas espigas mirradas que querem engolir essas espigas gordas e cheias. Eu e você estamos sendo chamados para um tempo para vivermos cada vez mais melhores que antes. Eu não posso ser pior do que eu já fui. Queremos deixar coisas boas para os nossos filhos. Queremos deixar um país melhor para a outra geração. Mas antes de deixar um país com estrutura melhor, nós precisamos deixar a essência da palavra, precisamos deixar os valores corretos. As coisas estão todas fora de lugar. Damos mais valores para aquilo que é material. Olhamos, vamos buscar, vamos além, vamos e buscamos, fazemos campanha, jejum de um monte de coisa para ter, para adquirir. Não, eu preciso ser. Nós precisamos deixar as vacas magras bem longe, porque cada dia mais nós precisamos nos alimentar do Senhor e sermos melhores, como Ele diz aqui, sermos melhores do que nós já fomos. Que Deus te dê juízo e sabedoria para você tirar da sua vida as vacas magras. E quando eu digo vacas magras, é junto com o pecado, é junto com aquilo que o diabo quer roubar de você. Não se deixe roubar. Deus é o teu Deus. Deus é o teu Senhor. Ele é que vai trazer para você o que é verdadeiro. Eu quero chamar você para entrar nessa luta. Tirar as vacas magras e deixar com que aquilo que é abundante, que vem do Senhor, é que encha o meu coração e o teu coração. Encha o meu casamento e o teu casamento. Encha a minha família, a tua família. Enche o meu trabalho, o seu trabalho. Encha o meu ministério e o teu ministério. É tempo de nós olharmos para esse sonho lá de Faraó e vermos ele como um grande alerta do Senhor para nós. Que Deus te abençoe. Divida essa palavra com outras pessoas. Chame outras pessoas para compartilhar esse canal. Chame outras pessoas para estarem curtindo a nossa página Casamento Saudável. Que Deus te abençoe.